Informativo Nova Era, o mais completo noticioso do rádio na região. Agora são 12 horas e 49 minutos. 12h49, como a gente já tinha anunciado aqui, nós teremos agora a participação de um vereador lá do município de Rio Branco do Ivaí, porque ontem, a nossa reportagem conseguiu, com exclusividade, uma informação que foi publicada no site do Tribunal, na verdade, no site do Ministério Público do Paraná. E essa denúncia de que irregularidades teriam sido cometidas em Rio Branco do Ivaí, supostas irregularidades, envolvendo vereadores e envolvendo também um servidor público. O que exatamente está na página do Ministério Público e que gerou essa polêmica lá para o município de Rio Branco do Ivaí, Roberto? Olha, Brimbal, a informação que chegou para nós aqui do Ministério Público é que estava acontecendo a chamada Farra das Diárias no município de Rio Branco do Ivaí. O Ministério entrou com uma ação civil pública contra 9 pessoas. 4 ex-vereadores e 4 vereadores que eram da gestão 2007 a 2012 estão atualmente compondo a Câmara de Rio Branco do Ivaí e um ex-funcionário da Câmara Municipal. O que acontece é que os 8 vereadores na gestão de 2007 a 2012 estavam envolvidos nessa chamada Farra das Diárias. Eles saíam, iam para cursos, iam para outras cidades, fazer visitas, iam visitar parlamentares e não apresentavam os documentos que comprovavam essas visitas e os gastos. O Ministério Público acabou fazendo levantamento, não encontrou esses documentos, entrevistou testemunhas, fez uma investigação de mais ou menos 6 meses para levantar todas as provas e entrou com uma ação civil pública de improbidade administrativa por causa dessas diárias. Segundo o Ministério Público, um vereador alegava que ia fazer um curso na cidade de Curitiba, Ponta Grossa ou Cascavel e não apresentava os comprovantes de gastos com gasolina, não apresentava certificado de conclusão do curso. O Ministério Público entrou em contato com as empresas que, na teoria, teriam ministrado esses cursos para os vereadores e nenhuma delas, ou pelo menos a maioria, disse que ministrou os cursos. Não constava o nome de nenhum desses vereadores nos registros. Então o Ministério Público pediu o bloqueio de bens desses 8 vereadores e também do ex-funcionário da Câmara de Vereadores, alegando uma farra nas diárias. E é claro, teve a manifestação também de alguns vereadores. Ontem a gente trouxe a notícia, não trouxemos os nomes dos envolvidos, até para preservar, porque a gente estava buscando a informação, a resposta de cada um. Inclusive teve um vereador da atual legislação que se manifestou em relação a esse caso, que foi o Nenê do Pinhal Grande, né, Brimbal? O Nenê do Pinhal Grande, e até o Ministério Público não divulga nomes, porque é uma acusação contra esses vereadores. Ainda no decorrer do processo, eles vão ter o direito de se defender. Então algum pode ser, algum deles, um deles, 2, 3, ou quem sabe todos, possam ser declarados inocentes. Mas, pelo menos o que a gente está observando é que isso não deve ocorrer. Nós convidamos aqui então o Nenê do Pinhal Grande, depois que ele entrou em contato com a nossa reportagem, para saber exatamente o que é que ocorria na Câmara de Rio Branco do Ivaí no mandato passado e nesse atual mandato. Só esclarecendo para quem às vezes ainda não tenha conhecimento, toda vez que um vereador, que um prefeito, que um funcionário público, ele vai a serviço do município, fazer alguma obrigação, vai para Curitiba, vai para algum local, o vereador, ou o funcionário, ou o prefeito, ele tem direito ao ressarcimento dos gastos com a viagem. Então, se o vereador vai para Curitiba, a serviço do município, eles chamam de diária, recebe lá 200, 300, cada município tem um valor da diária, 500, 600, aí ele recebe esse dinheiro pelo gasto que ele teve com a viagem. Há casos já que nós já denunciamos e que de vereadores, de políticos, de servidores que foram condenados, porque retiram a diária, pegam lá os 500, 600 reais, mas sequer vão viajar. Então há irregularidades dessa natureza que a gente já noticiou de outros municípios aqui da região e do Paraná. Agora, em Rio Branco do Ivaí, o que estaria ocorrendo exatamente? A informação que a gente tem é que o Ministério Público passou a investigar
depois que o Valdir, que é o presidente da Câmara, como presidente da Câmara, teria, né, retirado uma diária para pagar para um outro vereador algo que não tinha nada a ver com diária, uma despesa que não tinha nada a ver com diária. Aí um outro vereador teria denunciado e o Ministério Público foi investigar e acabou descobrindo que as diárias estavam sendo concedidas de forma irregular. O Nenê do Piau Grande, que é uma pessoa que a gente conhece, né, que tem um trabalho importante prestado ali para a comunidade, que é um vereador que dá assistência, que dá apoio ali para o pessoal que precisa de atendimento de saúde. A gente sabe, né, do vereador Nenê do Piau Grande, que é um vereador que é simples, é humilde, é um trabalhador, e até o presente momento a gente não tinha aqui nenhuma notícia que pudesse abalar, né, ou manchar a imagem do Nenê do Piau Grande. Então ele pediu um espaço para fazer um esclarecimento e ele admite nesse esclarecimento que ele é um cidadão simples, que ele não tem muito conhecimento de leis e que ele foi induzido ao erro pelo funcionário, pela pessoa que faz a contabilidade da Câmara, porque ele foi para uma ou duas viagens, quando ele voltava, eles informavam a ele, ou orientavam ele, que não precisava pegar documentos, não precisava comprovar para onde ele foi, o que ele fez, e isso acabou induzindo ao erro. Vamos à fala então do Nenê do Piau Grande. Nenê, primeiramente seu nome completo. Oswaldo Aparecido Pereira de Souza. Agora, Oswaldo, o que a gente está observando aqui é que o Ministério Público está apontando, né, que houve então as diárias foram forjadas, que tem aqui, por exemplo, que o vereador pegou uma diária para ir em tal local, mas não foi, e que pode ter havido irregularidades. Agora, o Nenê do Piau Grande vem aqui para fazer um esclarecimento, né? Sim, Berimbau, eu quero fazer um esclarecimento, que até onde que eu sei, eu quero te falar tudo, não quero que os ouvintes fiquem enganados da minha parte. O que a gente sabe, a gente vai falar. Agora, Nenê, a gente já sabe, o Rio Branco do Ivaí conhece a tua história de prestação de serviço ali para a comunidade, é um vereador sempre bastante atuante, mas você também é um homem simples, da roça, e na verdade o que você estava passando para a gente aqui é que na parte daqueles que administram, daqueles que cuidam, dos secretários, do pessoal que cuida da documentação da Câmara, houve erros e vocês acabaram sendo induzidos a isso, né? É verdade, Berimbau, um exemplo, essas diárias, né? Quando a gente vai para Curitiba, a diária é R$300, né? Aí sempre eu perguntava para o presidente da Câmara, a gente precisa trazer algum documento do deputado lá, ou alguma coisa? Ele, não. Ele fala, não precisa nada não, é só fazer aqui um requerimento que você está indo para Curitiba falar com o Alexandre Cury e tá bom. E a gente fez. Durante esse mandato, a gente fez. No mandato anterior, que eu fui vereador, foi feito da mesma forma. E segundo a informação, desde que Rio Branco, Rio Branco, que saiu o primeiro vereador, tudo foi feito nessa forma, as diárias. Nunca foi trazido comprovante de Curitiba, nem nada. Então, só fazia um requerimento, né? O vereador Nenê até achava estranho aquilo, né? Porque vocês iam para Curitiba, estava lá num hotel, almoçava, tinha que voltava e não precisava trazer documento. Uhum. Então, Berimbau, aí um dia eu perguntei para o presidente da Câmara, o Valdir, a gente não precisa trazer um comprovante lá de Curitiba, alguma coisa? Ele falou, não. O Zé Carlos, que é o contador, disse que é dessa forma. Então, Berimbau, se nós erremos, nós não roubemos nada. Eu estou aqui em defesa minha e dos 8 vereadores, porque eu não acredito que os 8 vereadores que é citado na denúncia também tivesse cometido erro. Cometeu o erro, sim, mas por parte do secretário, do contador, porque se o contador falasse, vocês têm que trazer as notas e tudo, é claro que a gente trazia, né? Aí houve lá um desentendimento entre o Valdir e um outro vereador lá. O Valdir do Porto? O Valdir do Porto e o Antônio Gomes, né? Aí o Antônio Gomes fez uma denúncia do Valdir de alguma coisinha lá, aí a promotora pediu para investigar o 2007 a 2011. Aí a promotora condenou todas as diárias. Eu fui para Curitiba mais ou menos durante esses 10 anos de mandato. 10 anos de mandato mesmo. Eu acho que eu fui umas 15 vezes, e umas 5 vezes só que eu peguei diária. Teve vezes que eu fui com o Taborda que eu fiquei 3 dias lá e não peguei nenhuma diária. E eu sei que outros vereadores, tem vereador que tem obra em Rio Branco, que o vereador correu atrás, está sendo condenado também por
Por falha na parte técnica ali de quem organizou os documentos. Então, Berimbau, aí a promotora, quando ela mandou um ofício para nós, aí ela mandou que não era para fazer diária daquele jeito, que não existe diária, existe o reembolso. Você pode ir para Curitiba lá e pousar num hotel de R$200 e comer no restaurante de 80 e pagar a gasolina e pedágio e traz e faz um reembolso. Então, a partir daquele dia que ela mandou o ofício para a Câmara, isso foi feito dali para cá, mas até ali todo mundo foi enganado, até o próprio funcionário da Câmara, um rapaz muito direito, também está sendo condenado por pegar diária para correr atrás de trabalho da Câmara. Agora, por exemplo, a promotoria quer, por exemplo, documentação que comprove essas diárias de 8, de 7, 6 anos atrás. E é praticamente impossível vocês agora conseguir os documentos, né? Não tem como conseguir. Se nós for condenados, nós vamos ter que pagar. Eu mesmo, a diária que me condena, 2 diárias. Uma de R$500 e uma de R$300. Essa de R$500, nós estávamos com sem ambulância, né? O prefeito Rui chamou eu e o vereador Neguinho para nós ir lá dar uma conversada com a Cury, para dar uma prensada no Cury para ele doar a ambulância mais logo. Como de fato nessa viagem nós trouxemos a ambulância, que é uma diária das minhas que me condena, R$500. E tem outra também que me condena também, R$300, somando tudo dá R$800, né? Essa de 500 foi em 2010 e a de 300 2011. Que eu e o vereador Neguinho também fomos falar com o Luiz Luximora, pedir um carro para saúde para o bairro que eu moro. Aí foi feita essa diária nessa mesma forma, só feito um requerimento, e eu e o Neguinho eu paguei a despesa do Neguinho, e são as coisas que estão nos condenando. Às vezes quando você chegava na Câmara lá com a diária, né, para o reembolso, a funcionária ou o funcionário colocava lá outros motivos e vocês assinavam. Como é que funcionava isso? Essa que eu fui em Maringá mesmo, a diária que eu fui em Londrina numa palestra. Eu nunca fui em palestra em Londrina, né? Mas eu cheguei, o documento estava pronto, assina o seu requerimento aqui, eu assinei, pronto. Mas foi uma falha minha, que com certeza vou ter que pagar por isso, né? De não ter lido, né? Mas fazer o quê? Hoje a gente está pronto para o que der. Se for condenado, vamos ser, e se for absolvido também vamos. O que eu quero é que a população de Rio Branco entenda que não só eu, vereador Neném do Pinhal Grande, mas os 8 vereadores que estão sendo condenados, ou vai ser condenado, não sei, porque nós não fomos intimados ainda. Eles estão sendo condenados pelo trabalho, porque eu conheço um vereador que tanto batalhou, tem uma obra grande, não vou dizer o nome dele, no bairro dele, que está sendo condenado também por correr atrás de obra para o município. A parte técnica ali que cuidava dos documentos estava muito mal informada, e isso vai trazer um prejuízo grande, né? Porque, vamos supor, a gente, igual você falou, a gente é simples lá do mato, a gente não entende de lei lá, o que precisa fazer, o que não precisa. Se falar, só tem que assinar um requerimento da diária, tudo bem, a gente só ia assinar aquele requerimento. E é igual eu falo, às vezes a gente ia em Curitiba, quantas vezes que eu fui, nem diária peguei, e o pouco que pegou deu problema. Sei. Agora, só um último detalhe aqui, Nenê. No caso de uma diária, e foi esse que na verdade acabou gerando toda essa confusão, que foi uma diária que o Ministério Público percebeu que havia uma irregularidade. Uma diária foi tirada para pagar uma outra despesa, e aí que começou tudo isso, né? É verdade, pelo menos que dos outros vereadores eu não sei qual é o problema, né? Do meu, foi eu e o vereador Neguinho em 2011, eu não sei a data certa, essa foi uma diária de R$300. Foi eu, o vereador Neguinho e o ex-prefeito Taborda, que foi nos representar lá com o deputado, né? Então, nós fomos falar com o Luiz Luximora em Maringá, e o requerimento saiu que nós fomos numa palestra em Londrina, e nós não fomos nessa palestra em Londrina. Então, é um dos motivos que eu estou sendo, se eu for condenado, vai ser esse, de uma coisa que a gente foi a trabalho tentar conseguir um carro para o nosso bairro. Nenê não está fugindo aqui da responsabilidade, veio aqui para falar diretamente com a população de Rio Branco do Ivaí, e vai continuar à disposição, né, Neguinho? É verdade, Berimbau. Portanto, que as prestações de conta da Câmara, o Tribunal de Conta aprovou todas, que o erro não foi erro, foi uma forma dessas diárias ser feito nessa maneira de requerimento, não reembolso, igual a promotora quer, né? Mas a partir da quando ela mandou o ofício, hoje é feito o reembolso certinho. E a hora que o Nenê for chamado para conversar com a Justiça, você vai também contar tudo? Vou contar tudo a verdade. Se merecer ser condenado, mas eu vou falar a verdade, porque você imagina, Berimbau, eu tenho meu salário, eu faço o que eu posso pelo povo, ajudo o povo, tudo, combustível, tudo. Você acha que
eu vou interessar roubar R$500 em 2010 e R$300 em 2011 da Câmara? Jamais. Isso aí não vai fazer diferença. Tomara que tudo isso seja esclarecido e que realmente as pessoas que cometeram falhas que sejam que paguem pelo erro e não as pessoas inocentes, tá bom? Então, Berimbau, mais uma palavrinha. Tem vereador que tá batendo no peito falando, eu sou fiel. Não, é porque não correu atrás de nada para o município, que aqueles que correu, que foi em busca de recurso, tão complicado na justiça, que são esses 8 vereadores, porque nós éramos 9 vereadores, tinha 1 ou 2 lá que nunca foi em Curitiba, então ele não tem diária mesmo, mas nunca trouxe nada para o município. Obrigado mais uma vez aqui. Mas obrigado, Sr. Berimbau, pela palavra, e eu sei que Rio Branco do Ivaí todo mundo está querendo saber a verdade, então eu vim aqui para falar a verdade. Eu acredito que não devo nada, e os 8 vereadores que eu falo em nome deles, que eles nem pediu para mim falar, eu tenho certeza que também são inocentes, vão ser julgado, ser condenado pela forma de fazer as diárias, né? Que, igual eu falei para você, que fizeram requerimento e tinha que ser reembolso. 13h04, está aí as informações então do que vem ocorrendo em Rio Branco do Ivaí, e realmente ontem, quando a gente anunciou, comentou sobre esse caso, gerou polêmica lá em Rio Branco do Ivaí, quem são os 8 vereadores, ou os 4 vereadores, ex-vereadores, porque ou não foram reeleitos, não foram candidatos, e os 4 atuais vereadores. Aí o Nenê, do Pinhal Grande, veio aqui fazer esse esclarecimento. Agora, é importante, você que é eleito por um cargo eletivo, tome cuidado, eu já vi, não é caso só de vereador, não, é de prefeito também, porque quando você é eleito por um cargo eletivo, você tem que se informar, você tem que saber, o papel do vereador, por exemplo, é fiscalizar, então você tem que se autofiscalizar também, saber o que você está assinando, o que você está fazendo, buscar informações. Eu sei que na região a população dá oportunidade, para às vezes para um vereador que é muito simples, para fazer esse papel de fiscalizador. Nada impede que isso ocorra, mas esses vereadores também, como é o caso do Nenê do Pinhal Grande, tem sido um bom vereador, tem feito um trabalho importante por Rio Branco do Ivaí, mas acabou cometendo um pecado, induzido já por um erro de uma contabilidade, então tem que tomar cuidado, porque senão vai ter complicações, vai ter dor de cabeça, pode se tornar inelegível, um político aí com o nome na ficha suja, então é realmente uma situação bastante complicada. Agora, é importante a gente ressaltar que essa questão de diária, já tivemos muitos episódios lamentáveis de desvio de dinheiro, do dinheiro sendo da malversação do recurso público. Então é importante que eu acho que até essa questão de diária deveria ser reavaliada, mais fiscalizada, e como diz o próprio vereador Nenê do Pinhal Grande, a diária tem que ser um reembolso. O cidadão vai para Curitiba, ele já pega a diária, muitas vezes antes de ir para a viagem. Então, quando ele voltou, ele vai lá coloca lá aonde ele foi, se foi realmente no interesse do município, que às vezes muitos vão, até não é para o interesse do município, é para interesse particular, mas acabam utilizando também essas diárias. Então teria que ser algo mais bem organizado para evitar que pelas diárias dinheiro público seja desviado, como já aconteceu em muitos municípios do Paraná. 13h07, dentro das últimas notícias aqui do nosso informativo Nova